De volta aqui nessa série de Sacro e Profano, trazendo hoje um desafio enorme, a definição de um filósofo, a desconstrução de um filósofo do cristianismo. Mas antes de começarmos, não esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, o dislike, comente e nos ajude a continuar com esse trabalho que tanto nos agrada. Obrigada. Muito bem, hoje eu trago para vocês, corajosamente, porque não sou filósofa, gosto de filosofia, entendo-a ao meu jeito leigo, mas aprecio bastante a filosofia. Então trouxe para vocês a essência do cristianismo, Ludwig Feuerbach. Não sei se estou pronunciando o nome correto. Ele é um filósofo e antropólogo alemão, reconhecido por sua teologia humanista e pela influência que seu pensamento exerceu em Karl Marx. E, inicialmente, ele também estudou teologia em Heidelberg, mais tarde foi para Berlim, na tentativa de entrar em contato com Hegel, um dos maiores filósofos da época, e em 1830 lecionou na Alemanha e em 1848 em Heidelberg. A essência do cristianismo é uma das suas obras mais importantes. Como eu assisto muito o Matteo Salvadori, ele diz que filosofia, os livros de filosofia, nós devemos ler e reler até conseguirmos compreender e também ler antes coisas daquele filósofo para termos uma noção do seu pensamento. Confesso a vocês que eu li, reli e continuei, vamos dizer assim, com uma interpretação apenas minha que eu trago para vocês hoje despretensiosamente, certo? Eu inicio com essa frase dele aqui, que eu acho maravilhosa. Quando ele diz que religião é antropologia e que o homem projeta em seus deuses todos os seus anseios, amores e sentimentos mais elevados e profundos. O homem retira de si a sua essência mais elevada e mais nobre para adorá-la fora de si como Deus. Na minha compreensão, o homem adora a si mesmo com uma conformação divina como Deus. Eu concordo com isto, haja vista, os atributos que foram colocados em Deus, atributos esses que nunca foram comprovados por fatos, a não ser a crença e a fé indiscutível de algumas, aliás, de muitas pessoas, não é? Tudo que existe no homem de bom, de construtivo, mas de modo imperfeito, porque o homem é imperfeito, existe em Deus de maneira absoluta, perfeita, eterna, como nós gostaríamos que fôssemos. Mas não somos imperfeitos. Então, nós transferimos para a divindade as nossas frustrações em relação a nós mesmos, transformando ele naquele ser que nós pretenderíamos, ou procuraríamos, ou desejaríamos ser. Por isso é Deus a suma perfeição, o exemplo dos exemplos, pois ele é tudo que o homem deseja ser e não é. Vejam bem, ele vai comentar logo mais adiante
E alguns dos comentários dele tiveram em mim, assim, uma ressonância muito forte. Porque ele vai dizer o seguinte, vocês vão me permitir, a memória já não me permite citar só de memória, não. Ele vai dizer o seguinte, a prova desta humanidade de Deus já está no mero fato de ele ouvir as preces do homem, de participar das suas fadigas e sofrimentos, a ponto de se encarnar em um homem para salvar o homem. Porque a concepção de que Jesus era Deus foi feita justamente para dar substância e dar ao homem essa interpretação que o conforta, né? que o faz mais feliz. Tudo que interessa ao homem interessa a Deus. E, consequentemente, tudo que é repudiado pelo homem é odiado por Deus. Só interessa ao demônio. Aqui vem o conceito de demonologia, para que nós não percamos de vista a tese e antítese, não é? Tem Deus, mas tem o demônio. Tem o bom, tem o mal, tem o ruim. Essas são as coisas que os homens criam para conforto próprio, não é? Então, Deus é, pois, a ânsia de felicidade ilimitada que o homem sente em si na fantasia. Observem que esse livro é uma desconstrução de Deus, respeitosa. É uma desconstrução de Deus que qualquer pessoa pode ler sem se sentir ofendida. Eu ia fazer a resenha aqui de Deus, um delírio, de Dawkins. Eu sou fã de Dawkins, tenho quase todos os livros dele. Mas quando eu comecei a ler, ela era muito contundente. E posteriormente eu assisti a um vídeo de uma amiga querida, que é uma das booktubers mais importantes, não preciso nem dizer o nome, que vocês já sabem quem é. E a resenha dela foi maravilhosa sobre Deus, um delírio. Eu disse, então, eu vou pegar uma amenidade desconstrutiva em relação a Deus e me lembrei de Feuerbach. Não sei se estou pronunciando o nome dele. Aliás, esses nomes alemães, os nomes, eu não sei, eu não consigo pronunciar de jeito nenhum. Eu pronuncio de um jeito, depois escuto outra pessoa pronunciando de outro jeito, por aí vai. Vejam bem o que Feuerbach vai dizer aqui mais adiante, e isso me impactou bastante. Deus é infinitamente bom e justo, mas o homem não cogita que quem é infinitamente bom nem sempre pode ser justo, e que inversamente quem é justo nem sempre pode ser bom. E como é que Deus ficaria nessa contradição filosófica? Eu não posso ser boa e ser justa ao mesmo tempo. Pois se eu fizer justiça com alguém ou com alguma coisa, eu estaria sendo ruim para o outro lado. O homem se sente... ele diz outra coisa aqui que eu acho maravilhoso. Ao explicar a religião, Feuerbach parte do princípio de Petrônio. Isto é, o medo foi que primeiro criou os deuses no mundo. Primus in orbe Deus fecit timor. Petrônio, o grande pensador latino. O medo surge no homem por causa do sentimento de dependência. Observem que quando estamos muito felizes, quando estamos bem abastecidos, quando estamos com a saúde em ordem, a família toda em ordem, tudo em ordem, raramente ou dificilmente
nos lembramos de Deus com a intensidade com que nos lembramos de Deus na hora das dores, dos sofrimentos, ou como dizemos aqui no Nordeste, dos aperreios. Então, o medo surge no homem por causa do seu sentimento de dependência. O homem se sente condicionado, dependente, por isso teme pela sua vida, pela sua saúde, pela sua sorte, pelos seus interesses, sejam eles os mais cotidianos ou superficiais. Daí poder a religião ser explicada também como um fruto do egoísmo. O homem chega a implorar aos deuses antes de uma batalha pela destruição e morte dos seus inimigos. Ou quando uma pessoa tem um inimigo que fica desejando, só queria, tomara que morra. Vejam que coisa injusta, que coisa má. Mas pensamos, é da nossa natureza pensar isso. E quando o homem se humilha, disse Feuerbach, perante outros homens, é para se engrandecer aos olhos de seu Deus. Eu acho sempre notável quando escuto, eu tenho amigas pastoras evangélicas, tenho amigas muito católicas, e eu acho muito interessante, principalmente a minha amiga evangélica, porque ela faz assim, o meu Deus é Deus de justiça. Aí fica na ponta da minha linguinha espírita dizer assim, ele é só seu, ele pode ser meu também. Eu sou muito irreverente, minha gente. Olha, vocês nunca tenham raiva de mim por causa dessas coisas que eu trago, porque eu sou irreverente por natureza, sabe? Para mim não existe o divino, começa logo por aí. O divino é a criação do homem. Para mim, existem pessoas que têm mais autoridade que outras, mas não é superior a mim em nada, absolutamente. Fisiologicamente somos iguais. Parto daí. Mas continuemos com o nosso amigo. Quanto ao Deus, como Criador do universo, como princípio causal e final, Feuerbach explica como sendo um produto da limitação da nossa ciência. Então, passamos a inventar. Damos como verdadeiro o relato que está no livro, não preciso dizer qual, que mostra a criação do mundo, que mostra a criação do homem, que mostra a subserviência da mulher saindo da costela do homem, que mostra a danação da mulher tentando o homem, porque ela é fraca e a serpente convenceu ela. E, em primeiro lugar, porque que aquela bendita fruta era proibida. Isso são coisas que pessoas lúcidas raciocinam. E quando se é onisciente, se sabe tudo, claro que esse criador sabia que eles iam direto pegar justamente naquela fruta que se tornou a mais cobiçada. Bote na frente de uma criança isso aqui e diga, não pegue, e saia da sala. Ele vai pegar. Então, isso é um conto de fadas. Isso é um relato infantil, no meu entendimento. Não é o entendimento aqui do nosso filósofo. E ele vai dizer, muito bem, o homem não pode conceber algo que não seja fabricado, não seja criado, e que não sirva a um determinado fim. Porque ele próprio fabrica as coisas para servirem a alguma finalidade. Por isso não suporta a ideia de um universo eterno, incriado, e perguntou-se, e continua se perguntando, de onde veio tudo isto? Mas curioso, diz Feuerbach, que ao estabelecer Deus como Criador, ele não continua com esta pergunta,
de onde vem Deus. Se vocês estiverem ouvindo gritos de crianças, é porque eu estou com as janelas abertas, é uma praia linda aí na frente. As crianças são lindas, se divertem, gritam, fazem tudo aquilo que nós adultos de vez em quando deveríamos fazer. Jogar para o alto tudo e sermos apenas felizes, não é? Desculpem a interrupção, mas olha como gritam, como são maravilhosos. Então, de onde vem Deus? Mais adiante, ele vai dizer o seguinte: não foi... mas Feuerbach vê aí outra ingenuidade. Tudo que na natureza é aparentemente tão racional é fruto de intermináveis transformações, adaptações, combinações e repulsas, como a própria química de Sobro demonstra. Não foi um ser que tudo vê, diz ele, que criou o olho, mas sim a necessidade de ver. Na natureza não é, pois, uma suprema perfeição que cria. Para que então criaria? E sim as carências dos elementos e dos seres vivos. A religião é, pois, a fase infantil da humanidade. Concordo plenamente. Você adorar seres que você não pode ver, que não existem de fato. Você rogar e pedir a um ser inexistente em si mesmo que lhe dê alguma coisa. E nós só nos dirigimos a Deus para pedir, suplicar e raramente agradecer e de vez em quando louvar. A louvação é um ato de passividade, de sujeição, em que eu curvo minha cabeça e digo: Senhor, e que fico pedindo coisas que eu desejo, e ainda me dou ao luxo de ficar ressentida quando não alcanço, ou dizer simplesmente: eu não tive merecimento, e partir para as mais graves renúncias de si mesmo para obter essa graça de Deus. A religião será, por enquanto, ela é a fase infantil da humanidade. Mas um dia o homem descobrirá que ele adorou a sua própria essência, que criou em sua fantasia um ser semelhante a si, mas infinitamente mais perfeito, que está sempre pronto para lhe oferecer consolo no sofrimento e proteção nos momentos mais difíceis e angustiantes da existência. A religião será então substituída pela cultura, pela ética, pelo humanismo, porque só a cultura pode unir os homens, não a religião. O século passado e esse agora nos mostra, não quero nem falar dos séculos passados, nos mostra as divisões intestinas dentro das próprias religiões e entre os homens. Lembremos-nos da Irlanda, lembremos-nos da Síria, lembremos-nos do Irã, lembremos-nos de Israel e a Palestina, lembremos-nos do 11 de setembro. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome da religião que nos separa. E é inevitável pensar no incrível John Lennon, que se não tivéssemos religião, seríamos todos um. Seríamos iguais. A religião, sim. A fé, a religião separa
cria cisões entre os homens devido à rivalidade entre as diversas seitas, a fé, a religião. Deus, vamos lá mais adiante. Ele vai e ele cita o diálogo de Eutífron de Platão, concernente ao que seria mais importante, Deus ou suas qualidades? Ou ainda, devemos ser bons porque Deus é bom? Ou já não seria o próprio Deus bom porque é bom ser bom? Adoro. Adoro. Vejam que de vez em quando eu estou tecendo meus comentários pessoais, porque é impossível você ler um livro desse, do qual eu estou passando só de raspão por algumas páginas, por algumas coisas que eu marquei. E também para que vocês tenham curiosidade, e mesmo sem serem filósofos ou adeptos de filosofia ou fãs da filosofia, vocês procurem ver o que os filhos, o que os seres que não acreditam pensam sobre Deus. Por isso eu disse a vocês que isso aqui é uma desconstrução de Deus, mas principalmente uma desconstrução do cristianismo, que ele vai demolindo capítulo a capítulo. É um livro, vamos dizer, relativamente longo, mas não tanto, 343 páginas. Cada capítulo pode ser lido independentemente do outro, não é? E ele trata, por exemplo, da essência do homem, a essência do homem em geral. E ele vai dizer, vai fazer a pergunta, mas qual é a diferença essencial entre o homem e o animal? A resposta mais simples e mais comum, também a mais popular a esta pergunta, a resposta é a consciência. Embora já hoje admitamos que os animais são seres cientes. Bom, mas não é esse o sentido da coisa. Então é a consciência, mas consciência no sentido rigoroso, porque consciência no sentido de sentimento de si próprio, de capacidade de discernimento sensorial, de percepção e mesmo de juízo das coisas exteriores, conforme determinadas características sensoriais, tal tipo de consciência não pode ser negada aos animais. Consciência no sentido rigoroso existe somente quando para um ser é objeto o seu gênero, a sua quididade. Então, a quididade é a essência de algo. Para aqueles que não sabem, eu não sabia, fui atrás. A essência do homem, em contraste com a do animal, não é apenas o fundamento, mas também o objeto da religião. Mas a religião é a consciência do infinito. Assim não é e não pode ser nada mais que a consciência que o homem tem da sua essência não finita, não limitada, mas infinita. Um ser realmente finito não possui a mínima ideia e muito menos consciência do que seja um ser infinito, porque a limitação do ser é também a limitação da consciência. Ah, meu Deus! Nós chamamos por ele constantemente num automatismo que se torna coercitivo, porque de vez em quando a gente faz assim, oh meu Deus! Me escute! Olha aqui, sou eu que estou falando.
Vamos lá. Quanto? 24 minutos. Acho que vocês ainda não enjoaram, não, né? Dá pra gente levar mais um pouquinho? Ah, bem. Vamos ver aqui o que eu guardei para vocês. Eu botei aqui para falar no final. E agora eu não sei se foi. Para encerrar esse capítulo, apenas esse que eu trabalhei, da essência do homem. Feuerbach vai dizer com uma infinita sabedoria. Portanto, se pensas o infinito, pensas e confirmas a infinitude da faculdade de pensar. Se sentes o infinito, sentes e confirmas a infinitude da faculdade de sentir. O objeto da razão é a razão enquanto objeto de si mesma. O objeto do sentimento, o sentimento enquanto objeto de si mesmo. Se não tens tendência ou sensibilidade para a música, não perceberás, mesmo na mais bela música, mais do que percebes quando o vento sopra teus ouvidos, ou do que no riacho que murmura sobre os teus pés. O que te domina quando o som te domina? Que ouves neles? O que mais a não ser a voz do teu próprio coração? Por isso, só o sentimento fala para o sentimento. Por isso, o sentimento só é compreensível pelo sentimento, por si mesmo. Exatamente porque o objeto do sentimento só pode ser o próprio sentimento. Para a razão, o brilho das cores dos cristais arrebata os sentidos. Mas à razão só interessam as leis da cristalonomia. Para a razão, só é objeto o racional. Livro maravilhoso para ser lido e relido. Editora Vozes. Tradução de José da Silva Brandão, filósofo. Em 2018 eu já fiz uma releitura dele, em 2019 outra e agora em 2020 esta aqui. E ainda voltarei a ele para marcar essas outras páginas todas com considerações sobre este assunto. Então não esqueça, nessa nossa série Sacro e Profano, o vídeo 9 foi sobre Paulo o Apóstolo. Essa aqui, vídeo 10, será sobre a essência do cristianismo. Quero deixar para vocês o meu até logo, meu tchau. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para dar suporte a ele. Tchau.